Caros amigos, sejam bem-vindos. Eu quero fazer alguns comentários, tá, sobre a última aula. E eu acho importante eu fazer esses comentários porque uma das preocupações que eu tenho é que vocês pensem que eu estou fazendo um despejo de conteúdo, tá, sem necessidade, sem conexão com a física, tá? Bom, eu escolhi o material do Marcelo Terra Cunha porque realmente eu achei maravilhoso, eu me apaixonei pelo material dele. Eu acho que a parte matemática dele está muito bem colocada, é muito importante. Ele pensou realmente em coisas que outros livros não pensaram, tá? E é por isso que nós estamos adotando ele. Então eu quero conversar sobre o que nós vimos nessa aula e sobre a importância desses conceitos, o que eles representam na física. A gente começa essa aula falando de produto interno. O produto interno, ele é um objeto, tá, que ele vai fazer a conexão entre o laboratório e o formalismo matemático, tá? A mecânica quântica, ela é descrita no laboratório, em detetores, em experimentos físicos, tá? Mas a nossa descrição da mecânica quântica, ela ocorre num espaço vetorial, que nós vamos aprender daqui a pouco, que é o espaço de Hilbert, tá? Essa conexão desses dois mundos, ela tem que ser possível, tá? Por instrumentos físicos, mas eles têm que se comunicar com o nosso formalismo. E o produto interno vai ser essa ponte, tá? Inclusive, o produto interno vai nos ajudar a definir as probabilidades de eventos, as probabilidades das chances do meu fenômeno físico. E para definir o produto interno, a gente utilizou uma coisa chamada funcional, ou covetor, ou espaço dual. E eu quero falar para vocês que isso já faz parte da vida de vocês. Por exemplo, suponha que você tem um vetor, tá? Aqui eu tenho exatamente o que eu precisava na minha mão aqui. Suponha que esse lápis seja um vetor, tá? Aqui é a origem do lápis, tá? Aqui é o finzinho do vetor. Ele é um vetor. Se eu pegar a régua e medir o comprimento do lápis, eu estou atribuindo um número a um vetor. Então, a minha régua, ela cumpre um papel de funcional linear. O funcional linear está conectado com os nossos aparelhos, tá, de medição. Então, quando vocês... O que é um funcional linear? É uma transformação linear que se alimenta de um vetor e devolve um número, tá? Então, toda vez que vocês verem um funcional linear na mecânica quântica, pode ter certeza que dali vai estar associado uma medida, tá? Pode ser é sempre, na verdade, uma medida de probabilidade de alguma coisa, ou de energia, ou de momento, ou de spin, tá? Mas o importante é isso. Então nós definimos o produto interno, tá? Nós comentamos sobre exemplos de produto interno. Nós entendemos o que é um conjunto ortogonal e um conjunto ortonormal, tá? E naquele teorema 2.1, o professor comenta de uma desigualdade que ele chamou, na verdade, uma igualdade que ele chamou de identidade polar, tá? Na hora eu esqueci de falar, mas isso aqui é puramente a lei dos cossenos, tá? É uma espécie de teorema de Pitágoras mais amplo. Então, o que ele chama de identidade polar, a gente entende na geometria euclidiana de lei dos cossenos, tá bom? E aí nós fazemos uma demonstração muito bonita, tá, sobre o teorema de Pitágoras, uma visão mais ampla, agora não pensando mais em vetores como setas e direções, pensando agora em vetores como qualquer coisa, qualquer elemento de qualquer espaço vetorial. Tá? Então o teorema de Pitágoras ele tem uma aplicação tão medonha, cara, é tão absurdo. Veja, eu estou saindo da ideia de triângulos, tá? Eu não sei o que é esse espaço vetorial. Pode ser um espaço de funções complexas, pode ser um espaço de apostas, de retorno de vetores, tanto faz agora, tá? E aí, chega um momento do livro que o professor quer provar uma desigualdade chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá?
essa desigualdade, ela é importante ela é muito importante, tá? Na física, na mecânica quântica, porque ela nos permite, por exemplo, demonstrar a desigualdade de Heisenberg, tá? Então, a desigualdade de Heisenberg é aquela que diz que nós não conseguimos, no mesmo instante, medir posição e momento, por exemplo, com precisões arbitrárias, tá? Mas uma forma de chegar nisso é pela desigualdade de Schwarz, tá? Mas aqui no livro teve um momento que eu vou até entrar em contato com o Marcelo, porque eu não entendi o que ele fez aqui. Ele provou um resultado bem genérico, que é a desigualdade de Bessel. Tá? Que na aula, depois que eu assisti, em algum momento eu falo desigualdade de Bell. Tá? É que eu me confundi. Ele prova a desigualdade de Bessel, e depois, para provar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ele tem... Inclusive ele chama... Até pensei, ele está chamando de desigualdade de Cauchy, Bunyakovsky e Schwarz. Eu não conheço esse nome do meio, Bunyakovsky. Ele recorre, tá, à desigualdade de Bessel para provar essa identidade aqui, né, essa desigualdade de Cauchy-Schwarz. Acontece que eu não concordo com a demonstração dele. Eu não quero falar que houve um pequeno equívoco, tá? Mas eu acho que aconteceram duas coisas aí. Ou porque ele define ali um conjunto com um único elemento, excluindo o vazio está sempre presente, tá? Ele define um conjunto que ele é ortonormal. Como um conjunto com um único elemento pode ser ortonormal? Ele tem que ser ortogonal 2 a 2 aos elementos dos conjuntos. Mas como é que se você tem só um elemento, como é que você é ortogonal ao vazio? Então, não está fazendo sentido isso para mim, tá? Ele recorreu a esse conjunto E para chamar a desigualdade de Bessel e fazer a demonstração do Cauchy-Schwarz. O que eu comento na aula é que você não precisa, tá, dessa desigualdade de Bessel, tá? A propriedade anterior a ela, tá? Se você tem uma propriedade, uma demonstração anterior, tá? Um teorema, na verdade, anterior à desigualdade de Bessel, que se você fizer esse mesmo teorema para um único vetor, você tira de graça ali a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Você não precisa disso, tá? Eu acho que o professor estava tentando provar algo mais amplo, tá? Que Cauchy-Schwarz, talvez esse Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, talvez seja para mais vetores, eu não entendi. E aí, nessa daí ele se confundiu e acabou provando para dois vetores só, o produto de dois vetores. Eu não sei, cara. Ou se não, faltou algum comentário. Então, eu até falo na aula, se você entendeu a demonstração, me avisa, eu não entendi, eu vou falar com o Marcelo depois. Eu vou anotar tudo que eu estou vendo aqui, que está um pouco confuso. Essa parte de fato está confusa a demonstração dele, mas o importante é, você não precisa usar essa demonstração dele. Tá? Existem outras que é muito mais simples, não precisa recorrer à desigualdade de Bessel, mas para mim realmente não desceu. Tá? Bom, com o produto interno, a gente também consegue definir algo que nós chamamos de norma, tá? É uma função. A norma é uma coisa legal porque é o que você consegue definir tamanho, tá? Por um vetor, tá? E a norma, ela é importante que com o uso dela a gente consegue agora definir distâncias, tá? Então, olha só, um espaço que tem distâncias, que tem uma métrica, um espaço métrico, ele precisa de uma norma. E se esse espaço tem um produto interno, a gente pode utilizar a norma induzida pelo produto interno. Então, olha o que um produto interno te permite definir distâncias, tá? Então, isso é uma coisa muito primitiva, tá? Você falar o que é definir uma distância, é muito difícil, tá? Mas agora, seguindo a distância, é uma função, você define essa função utilizando a norma, tá? Então, você consegue definir distância como uma função que recebe dois vetores, um produto cartesiano, devolve um número, e tem três propriedades que eu apresento ali para vocês no texto. E aí, o texto termina mostrando que existe uma espécie de um isomorfismo entre funcionais lineares,
tá? E vetores, tá? Então, esse isomorfismo, tá? Que nós conhecemos como Teorema de Riesz, tá? Ele é utilizado para frente nos nossos estudos, tá? Bom, o ponto importante, por que eu gostei do material? Por que é importante definir uma distância no espaço vetorial? Essa ideia de distância, tá? Mais para frente, o professor vai utilizar isso, essa noção de distância em espaços de transformações lineares. Por quê? Porque na física, na mecânica quântica, alguns operadores, tá? Nós vamos ver o que é operador, é o que transforma o seu estado. Eles podem ser representados por uma exponencial complexa matricial. É uma coisa diferente, tá? E para mostrar que isso faz sentido, eu preciso usar a ideia de distâncias, tá? Então é por isso que ele definiu aqui o que é uma distância. E esse resultado que ele termina o texto, termina esse capítulo, né, essa parte, né, o produto interno e funcionais lineares, esse espaço que ele comenta sobre esse isomorfismo de funcionais lineares e vetores, ele é utilizado mais para frente, tá, para definir outros operadores que são os operadores que nós utilizamos na mecânica quântica, que são os operadores hermitianos, tá? Nós vamos comentar sobre isso. Eu também não falei o que é operador, tá? Nós vamos ver, é uma classe especial de transformação. Na verdade, é uma classe mais simples de transformações lineares. Bom, que mais? Na próxima aula, as próximas aulas são mais simples, tá? Elas são mais operacionais. Nós vamos falar sobre como ortogonalizar um vetor, uma base. Então você tem uma base, eu quero ortogonalizar minha base, eu quero ortonormalizar uma base. Eu quero descrever um vetor em outra base. Como é que faz? É tudo muito operacional, tá? Então não tem muita matemática subjacente por trás, é mais a aplicação desses conceitos. Então as próximas aulas vão ser aplicações bem rápidas desses conceitos. Nós vamos também falar de projetores, tá? Que estão... os projetores, eles são aqueles caras que vão trazer de fato a realidade, tá? Para o laboratório. Depois autovalores, autovetores e transformações hermitianas. Eu acho que aqui para frente as coisas vão andar um pouco mais rápido, porque o mais difícil nesse material do Terra Cunha é construir o conceito, tá? Porque a aplicação do conceito vocês já viram, tá? Se você é um cara que fez um curso de exatas, você já viu isso, tá? Então eu gasto um pouquinho mais de tempo para justificar a construção deles. Mas é por isso que eu estou falando, tá? Tudo que está sendo dito aqui vai ser utilizado na frente, vai justificar alguma coisa. E se você olhar para pensar, quer dizer, se você parar para pensar, tá, no conteúdo do curso do livro, tá, do Marcelo Terra Cunha, ele é muito interessante. Eu estava pensando nisso ontem, né? A forma com que ele está estruturado. Ele começa falando o seguinte, ele começa falando de números complexos, tá? É a natureza do objeto que nós vamos trabalhar. Depois ele fala da álgebra linear, que é o ambiente que nós vamos trabalhar na mecânica quântica, os meus vetores. É o ambiente da álgebra linear, como ele se transforma, como ele opera, etc e tal. Aí o próximo capítulo são equações diferenciais ordinárias, tá? Que está relacionado com a evolução do meu sistema físico. Tá? Então nós vamos, como é que esse sistema físico vai evoluir? Podemos utilizar a equação de Schrödinger. E depois ele fala de grupos e outras álgebras, tá? E esses últimos assuntos eu vou deixar para falar mais para frente, tá? Sobre a importância deles, mas tá tudo relacionado à transformação, à evolução do meu sistema físico. E depois acabou, tá? É isso e acabou. Aí entra, de fato, na parte da mecânica quântica. Nós vamos ver o capítulo 6 e depois eu acho que nós vamos pôr a mão um pouco na massa, tá? Que acho que nós já vamos ter um pouquinho de experiência, de conhecimento, porque tudo que eu vou falar daqui para frente, eu quero falar do operador, eu quero falar da projeção, eu quero falar não sei o que, vocês já sabem o que é e vocês vão ficar confiantes, tá bom?
É isso, senhores. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.